Boa noite a todos, boa noite aos amigos presentes no auditório da Câmara Municipal de Cariacica. Uma boa noite aos nossos amigos vereadores e àqueles que nos acompanham pela TV Web e pela TV Assembleia. Daremos início a mais uma sessão ordinária neste dia 30 de junho de 2014 e eu solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Claudomir de Souza Bi. Erildo Nadai. Ilma Quizó Siqueira. Itamar Alves Freire. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovano. Jocelino Miguel da Silva. Zé Miguel. Messias Donato. Marcos Bruno Bastos. José Lopes Farias. Pedro Henrique da Silva. Robertinho Amorim. Robson Chefe presente. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo um número legal, em nome de Deus, dou para aberta sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Leitura bíblica. Saíste ao encontro daqueles que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que iraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Isaías, capítulo 64, versículo 5. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei do Executivo, projeto de lei PMC número 04/2014, dispõe sobre os limites do perímetro urbano, organização territorial do município. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Habitação e Urbanismo. Projeto de lei legislativa, projeto de lei número 176/2014, da vereadora Ilma Quizó Siqueira, determina o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores e estados de condições de saúde específica. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Projeto de lei número 175/2014, da vereadora Ilma Quizó Siqueira, determina a apresentação de laudo de acessibilidade para a obtenção do certificado de habites. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Obras. Projeto de lei número 174/2014, do vereador Zé Miguel, institui a Semana Municipal de Incentivo ao aleitamento materno no município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Projeto de lei número 108/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei 119/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Vasconcelos, no bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei 140/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Três Corações, no bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei número 141/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Gênesis, no bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei número 142/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Lagoa, no bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei 143/2014, do vereador Messias Donato, altera a denominação da rua projetada para a rua Mais Pinto, bairro Vila Melo. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de decreto número 126/2014, do vereador Juscelino Miguel da Silva, concede título de honra ao mérito às comemorações em homenagem aos 60 anos da paróquia Santa Maria Gorete. Encaminha a Comissão de Justiça. Requerimento 062/2014, do vereador Celso Andrion, solicita informações ao Executivo sobre o combate à prevenção da dengue. Encaminha a Comissão Quantos de casos Justiça. de dengue foram registrados no primeiro semestre de 2013? Quantos casos de dengue foram registrados no primeiro semestre de 2014? O valor total gasto no combate e prevenção no primeiro semestre de 2013. O valor total gasto no combate à prevenção no primeiro semestre de 2014. O valor total gasto no combate e prevenção no ano de 2013. Encaminha a ordem do dia. Moção 059/2014, do vereador Erildo Nadai,
concede moção de congratulação ao senhor Marcos Bubac pelo excelente trabalho literário realizado no município de Cariacica. Encaminha a ordem do dia antes aqui, deixar aberta a inscrição do livro dos oradores. Indicações. Indicação 703 de 2014 do vereador Erildo Denadai. Serviço de poda de árvore e retirada de outras na rua Giovânia, no bairro Baile dos Reis. Encaminha a ordem do dia. Indicação 704 de 2014 do vereador Erildo Denadai. Serviço de varredura, capina e pintura de meio fio no entorno da EEMF Manuel Pascoal de Oliveira, na rua principal, no bairro Nova Canaã. Encaminha a ordem do dia. Indicação 705 de 2014 do vereador Erildo Denadai. Patrulhamento e aplicação de Rebisol na rua 26, no bairro Nova Rosa da Penha 1. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 734 de 2014 do vereador Erildo Denadai. Obras de drenagem e pavimentação na rua Engenheiro José Emério, com construção de ponte de acesso à rua Vicente Santoro Fantini, no bairro São Geraldo. Encaminha a ordem do dia. Indicação 760 de 2014 da vereadora Ilma Cusó Siqueira. Drenagem e pavimentação asfáltica na rua Guaiana, no Rodrigues, no bairro Itanguá. Encaminha a ordem do dia. Indicação 761 de 2014 da vereadora Ilma Cusó Siqueira. Drenagem e pavimentação asfáltica da rua Camará, no bairro Santo Antônio. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 656 de 2014 da vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Patrulhamento e Rebisol na rua da antiga delegacia Porto de Cariacica. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 98 de 2014 do vereador Zé Miguel. Operação de tapa-buraco na rua do Canal, no bairro Nova Brasília. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 99 de 2014 do vereador Zé Miguel. Providencia a implantação de faixa de pedestre na rua Vila Velha, no bairro Nova Brasília. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 100 de 2014 do vereador Zé Miguel. Aplicação de Rebisol na rua Florianópolis, no bairro Rio Branco. Encaminha a ordem do dia. Indicação 101 de 2014 do vereador Zé Miguel. Operação de tapa-buraco na rua Rio Grande do Sul, no bairro Boa Sorte. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 102 de 2014 do vereador Zé Miguel. Providencia a troca de tampa de boca de lobo na rua Clarice Salvibeiro, no bairro Itanguá. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 735 de 2014 do vereador Messias Donato. Operação de tapa-buraco na rua Oswaldo de Azevedo, no bairro Vila Merlo. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 755 de 2014, vereador Robertinho Amorim. Pavimentação asfalto da rua São Paulo, no bairro Nova República. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 756 de 2014, do vereador Robertinho Amorim. Colocação de 2 postes com 2 luminárias na rua C, no bairro Nova República. Encaminha a ordem do dia. Indicação 757 de 2014, do vereador Robertinho Amorim. Patrulhamento e aplicação de Rebisol na rua João Goulart Correia, no bairro Vila Merlo. Encaminha a ordem do dia. Indicação 758 de 2014, vereador Robertinho Amorim. Patrulhamento e aplicação de Rebisol na rua José Carlos Amorim, no bairro Vila Merlo. Encaminha a ordem do dia. Indicação 759 de 2014, vereador Robertinho Amorim. Patrulhamento e aplicação de Rebisol na rua Romário, no bairro Rodrigues, no bairro Porto de Cariacica. Encaminha a ordem do dia. A presença aqui do ex-vereador Mano, presente nessa casa. Seja mais uma vez bem-vindo a esse espaço, Mano. Indicação número 736 de 2014, vereador Rabib Bentão. Operação de tapa-buracos na Avenida Cariacica, no bairro Vila Capixaba. Encaminha a ordem do dia. Indicação 654 de 2014, vereador Sérgio Camilo Gomes. Providencia limpeza e retirada de entulho na rua José Merique Mendes de Oliveira, no bairro Santa Bárbara. Encaminha a ordem do dia. Indicação 655 de 2014, vereador Sérgio Camilo Gomes. Providencia o aterro na rua Ana Cristina, no bairro Nelson Ramos 1. Encaminha a ordem do dia. Indicação no 662 de 2014 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Instalação de postes de braço de luz na esquina entre a rua Império da Vila do Rio e na rua Jardim Primavera, no bairro Santa Bárbara. Encaminha a ordem do dia. Indicação número 663 de 2014 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Providencia tapa de bueiro na rua São Paulo, no bairro Tiradentes. Encaminha a ordem do dia. Indicação 664 de 2014 do vereador Sérgio Camilo Gomes. Instalação de poste com braço de luz na rua São Paulo, no bairro Santa Bárbara. Encaminha a ordem do dia. Tribuna Livre, processo número 2328 de 2014. O senhor Elias Ferreiras Nunes, presidente do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, solicita o uso da tribuna livre para que possa expor as demandas habitacionais do município. Não se encontra presente o senhor Elias Ferreira Nunes, então a gente dá o requerimento
como invalidado aqui, como inválido, aguardando um posicionamento da Secretaria de Habitação com uma possível substituição da data. Não havendo a presença dos responsáveis pela tribuna livre, daremos início à hora dos oradores, com a palavra o vereador Wellington Silva, do PV. Senhor presidente, mesa diretora, vice-presidente Amarildo, Robertinho, os demais vereadores, público aqui presente. Eu subo aqui essa noite, nessa tribuna, para fazer um comentário a respeito de uma indicação que nós fizemos nessa casa, no mês dia 2 de junho de 2013, onde esse requerimento foi mandado para o Conselho. Esse Conselho é COSMARC, que é o Conselho Municipal de Assistência Social de Cariacica. Naquela ocasião, acompanhando alguns acontecimentos em Cariacica, principalmente na parte de morte, e a dificuldade você tinha de conseguir alguns benefícios para a família do ente querido que perdeu, nós demos entrada nessa casa, onde pedimos para fazer jus ao auxílio-morte previsto no artigo 9º do inciso 2º da Resolução 001 de 2005, do Conselho Municipal de Assistência Social de Cariacica. A renda familiar per capita é inferior a 2/4 do salário mínimo. Por que que nós apresentamos? E essa matéria foi para o Conselho. E o Conselho ficou de dar resposta a essa casa. Até hoje, eu acredito, senhor presidente, que nós não temos essa resposta. E estou falando aqui hoje porque aconteceu no sábado, uma pessoa aqui de São Conrado faleceu, deixou dois filhos e o esposo. 2 meses, a pessoa em coma lá no Jaime. O esposo teve que parar tudo para acompanhar o tratamento da sua esposa. E tinha um filho trabalhando que recebia um salário de R$ 755 por mês. E fomos procurados para ver se tinha condição, porque o salário daquele menino era usado para pagar o salário, a casa alugada que eles pagam aqui em São Conrado, o aluguel daquela casa. E o restante era para sobreviver, uma vez que a mãe estava hospitalizada e o pai não tinha como trabalhar. Procuramos assistência social no sábado. Levamos todos os documentos dentro da legalidade. E ali foi constatado o seguinte: assistência social, e ela apresentou que aqui tem que ser 1/4 de um salário mínimo para receber o benefício de uma urna, para ser sepultado um ente querido. E o salário mínimo hoje está em R$ 724. Para a pessoa ser beneficiada, ela tem que ter 4 pessoas dentro de casa com salário mínimo de R$ 724. Isso quer dizer, cada pessoa tem que custar R$ 181. Eu vejo isso um absurdo tão grande, porque quando quando uma família precisa um benefício desse tipo, gente, a pessoa procura quando não tem outra maneira de resolver o problema. É verdade ou não é? Quem vai atrás de uma urna para ser beneficiado de alguma coisa? É o sofrimento daquela família, aonde não tem condição de você comprar. Aonde foi feito um levantamento, a urna mais barato, R$ 1.200. Como é que essa pessoa podia pagar? E fomos lá na assistência social, discutimos com aquela pessoa que estava ali encarregada, estava ali
naquele plantão. E ela falou o seguinte, que ela não podia atender aquela família, porque o menino recebia R$ 754. Isso quer dizer, recebia R$ 30 a mais do salário mínimo. Um absurdo, vereadora Ilma. Por causa de R$ 30, aquela família não foi beneficiada por essa emenda que está aqui realmente. E eu fiquei revoltado. Nós saímos dali, daquele lugar, do CREAS, eu saí totalmente desfigurado. Porque é uma hora que a pessoa precisa. E quando você tem condição financeira para ir numa funerária e comprar um caixão, escolher um caixão, você vê aquilo ali com maior naturalidade. Mas quando você vê uma família chorando, uma mãe ali morta, onde não tinha condição de comprar um caixão, nós fizemos rapidinho, fizemos um apanhado geral, quem podia contribuir. E graças a Deus nós temos o Batatinha que atende. E aonde ele fez um preço especial. Fez um preço especial e atendeu aquela família imediatamente. E nós estamos aqui hoje, eu já falei com a assessoria, nós estamos apresentando esse projeto aqui. Não interessa o conselho, se eles não deram resposta tem um ano, nós vamos fazer aqui, vereador Ilma. Nós vamos fazer, nós vamos aumentar para 2/4. Eu acho que é mais justo isso. Em vez de ser 1/4, nós vamos colocar 2/4. Prazos regimental, vereador Erildo, nós já consultamos o conselho, ela poderia ter feito alteração já. Ela não fez porque não quis fazer. O secretário, acredito que deve estar dormindo lá. Ele deve estar dormindo. Se ele fez, o conselho não fez no conselho, o conselho tem autonomia para fazer. E nós consultamos o conselho. O conselho pode fazer. Uma vez que o conselho não fez, porque eu acho que não tem secretário lá, viu, vereadora Ilma? Quando a senhora falou aqui que não tem secretário de ação social, eu confirmo que agora estou confirmando que não tem. Porque desde dia 12 de junho de 2013, tem um ano que nós consultamos esse conselho. Ele não deu resposta até hoje. Então nós queremos trazer para essa casa, aonde vamos apresentar 2/4. E eu quero pedir, vou conceder a palavra, vereador. Vereador, eu gostaria de parabenizar a sua atitude e dizer que quando eu falo, seja nesse microfone ou nesse, pode escrever. Pela experiência que tenho nessa Casa de Leis, e quando eu vejo a atitude de algumas pessoas, eu já digo que tem pessoas que não deveriam estar onde estão. E o secretário de Ação Social é um. Ele está ocupando uma pasta a qual ele não tem competência. E é por isso que no dia que o rapaz que subiu aqui, que veio fazer o uso da palavra, que falou claramente que os vereadores da Câmara não trabalhavam, foi o que ele colocou aqui, que o vereador não trabalhava, e desmoralizou com a Câmara Municipal, foi aonde eu disse que nós, vereadores, quando vamos à ação social, muitas vezes nós somos enxotados, a palavra certa é essa. Mas eu te parabenizo pela sua atitude, eu acho que nós temos que ter posição mesmo, assumir os nossos discursos, as nossas falas, e avante nos nossos compromissos, porque compromisso não é para qualquer um. Não é para qualquer um compromisso. Então, quando nós fizermos esse documento aqui, que seja feito pelo conselho, que seja feito pelos vereadores, sabendo que pode chegar a não ser feito também. Vossa Excelência sabe muito bem do que eu estou dizendo. Porque eu já cansei de passar com famílias humilhadas ali naquela ação social. Humilhações e as burocracias, e além do mais, a exigência que eles pedem na hora de sepultar uma pessoa. E esses dias eu vi um vereador que ele me disse que ele estava com uma pessoa morta, e ele estava, eu não me recordo qual foi o vereador, que ele estava com a pessoa morta, a família toda de Cariacica, e ele ligou para a secretária de serviço urbano e ela disse que não autorizava sepultar. E ele teve que ligar à meia-noite para o prefeito e pedir ao prefeito que autorizasse a sepultar. Eu acho que foi Vossa Excelência mesmo. Quer dizer, é um absurdo. Eu digo que isso aí é uma vergonha. Nós não temos condição de sepultar uma pessoa e ter que pedir na mão, ficar de pires na mão pedindo uma cova.
Realmente é lamentável essa situação que nós vivemos. Eu faço jus às suas palavras e eu acho que nós temos que ver exatamente, analisar as nossas posições nessa Câmara, porque posição nós temos que ter. E eu digo que política não é para qualquer um, não. Temos que ser político de vergonha e de caráter. Não podemos ser políticos que não sabemos o que fazemos. E é por isso que eu louvo a atitude de Vossa Excelência. E eu acho que nós temos que ir à frente nesse projeto. Já foi discutido nessa casa, muitos vereadores já fizeram uso da tribuna em relação a essa questão. A vereadora Jaqueline já falou sobre isso também. Eu assino esse projeto com Vossa Excelência. Pode contar com o meu apoio. Obrigado, vereadora Ilma. Com certeza amanhã nós estamos protocolando nessa casa esse projeto. Eu tenho certeza que o executivo vai acatar, porque uma vez seguinte, 1/4, gente, é um absurdo. É o único município da Grande Vitória que tem 1/4. Quem vai querer caixão hoje, gente? Ninguém quer caixão, não. Quando você procura é porque você precisa. E quando você precisa, você vai lá por causa de R$30. Por causa de R$30 de 4, que vai dar mais ou menos R$8 e pouquinho por pessoa, essa pessoa não foi beneficiada. É um absurdo. Eu falei com a assistência social. Falei, você não tem jeito. Ela falou assim, em Cariacica você não consegue isso. Foi as palavras dela. E o marido do meu lado. E ele falou, Wellington, o que eu vou fazer? Eu falei, nós vamos resolver. Infelizmente, o vereador tem que fazer a parte assistencialismo nessa hora. Porque nós somos humanos. E nós somos humanos, nós temos que correr atrás. Justamente, acrescentar também, realmente, um ônibus também. E nós vamos protocolar nessa casa e vamos pedir aos vereadores que assinem comigo. Tá certo? Com certeza, nós não podemos passar esse momento que nós passamos no sábado. Eu não desejo isso para ninguém, menos para o nosso povo de Cariacica. Meu muito obrigado. Vereadora Ilma. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças políticas, lideranças religiosas, funcionários da Câmara, ex-vereador Martim Geraldo e demais que se encontram no plenário. Senhor presidente, hoje nós tivemos a convenção do nosso partido, do PSDB, a qual foi feita uma coligação com o PMDB. E hoje nós podemos dizer que o PSDB cresceu, colocando o vice do candidato a governador Paulo Artung. E eu sempre digo nos meus discursos, que nós temos que ter responsabilidade na política. Responsabilidade, consciência daquilo que nós vamos fazer, para que nós não precisamos voltar atrás, podemos até voltar atrás em algumas decisões, mas nós temos que ter responsabilidade, senhor presidente, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso mandato. E eu, vereadora Ilma, que estou nessa casa e que me elegi na primeira vez na história do município em 92, e que já acompanhei vários problemas nessa Câmara Municipal, tenho visto posição de alguns vereadores que não me agradam. E uma coisa que eu não sei fazer é o tipo da política de acordo de concubinação. Não faço esse tipo de acordo que eu não possa cumprir. Tenho muito medo, tenho muita cautela, tenho muito receio antes de tomar qualquer atitude, e eu acho que a atitude que nós tomamos é como uma pedra lançada, que bate no vidro e que vai estourar. A pedra não vai e não volta, ela vai e bate. Como a nossa palavra, quando nós falamos, fica gravado. E palavra, nós temos que ter. Nós temos que ter palavra positiva, nós temos que ter atitude, porque senão nós caímos no descrédito.
Porque se nós temos um mandato que foi nos outorgado, se o povo elegeu o vereador, nós temos que saber as nossas posições, em que posição que nós vamos caminhar. Ir e voltar, muitas vezes fica ruim. E hoje eu entrei com um documento nessa casa, senhor presidente, que não foi lido hoje, mas que eu vou ler aqui agora. E o documento diz o seguinte: 30 de junho de 2014, Cariacica, Espírito Santo. Senhor presidente, mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no uso das suas prerrogativas legais, em especial o artigo 22 do regimento interno dessa colenda Casa de Leis, venho respeitosamente solicitar a leitura dos pedidos de renúncia protocolado pelos excelentíssimos senhores vereadores Jocelino Miguel da Silva, Robson Schaefer, Ângelo César Lucas, respectivamente dos cargos de primeiro, segundo e terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Cariacica, atenciosamente vereadora Ilma Crisóstomo, do PSDB. E fiz um outro documento também, com o nome de todos os vereadores, não tirei nome de ninguém, pedindo a essa mesa diretora que não coloque as eleições da presidência dessa casa antes das eleições do Estado. Ou seja, antes das eleições de presidente, de senador, de governador, de deputado estadual e de deputado federal. E eu vou dizer por quê. Essa casa de vereadores, já houve vereadores aqui que subiu, fez renúncia da mesa no microfone daqui desse plenário. E não fez por escrito e voltou atrás. Mas eu tenho aqui em mão, senhor presidente, está dentro do meu envelope, 3 pedidos de renúncia. Se houver renúncia da renúncia, que me apontem aonde está no campo jurídico. Não existe, senhor presidente, renúncia da renúncia. Eu nunca vi na história alguém renunciar aquilo que renunciou. E se Vossa Excelência, senhor presidente, colocar as eleições dessa mesa para haver eleições da mesa diretora, eu vou entrar com um processo e vou pedir anulação da eleição e vou pedir também em cima da ação dos vereadores que tomaram essa posição. Porque eu acho que chega de balela, chega de conversa que não pode ser cumprida. E eu desde o início nas reuniões de vereadores, e aqui tem todos, quem não ficou é porque não queria ouvir. Que me atire aqui quem é que tem coragem de vir a falar na minha cara que eu não preveni o que poderia acontecer. Louvo a atitude da vereadora Jaqueline, que colocou o nome e renunciou. E aqui está o vice Amarildo sentado na mesa. Fui bem clara e bem explicativa, e aí levei o nome de que eu estava puxando a sardinha do lado do presidente. Mas eu disse nas reuniões, se não tem prova para caçar presidente, se não tem documento que leve a ele a renunciar ao mandato, que não entre com essa posição. Não faça isso, porque nós vamos estar dando tiro no próprio pé. E eu me retirei da reunião, porque eu ouvi que estava havendo acordos, estava havendo conversas paralelas e que eu sabia do que havia acontecido. E quando eu cheguei à mesa, novamente, eu fui bem clara e disse, e não retiro nenhuma das palavras que disse. Só que depois que eu saí das reuniões e disse que não participava mais das reuniões da forma que estava sendo conduzida, eu me retirei. E depois que eu me retirei, eu fui procurada, primeiro pelo vereador Robinho e pelo vereador Bi. Conversamos e coloquei a minha posição. Depois fui procurada pelo vereador César e o vereador Robinho, que almoçaram na minha mesa.
e conversaram comigo, e eu disse para eles qual era a minha posição. E ali conversamos achando que nós estávamos fazendo uma conversa séria, uma conversa onde pudesse ser cumprida até o fim. Mas quem rói a corda, para mim, presidente, caiu do meu conceito. Não vou aqui desmoralizar ninguém, porque cada um tem o direito de voltar atrás daquilo que faz. Agora, marcar uma fala, chegar, conversar, voltar, falar outra fala, falar para o grupo de vereadores que não é bem assim. Eu disse, me leva na reunião hoje, faz a reunião que eu vou na reunião e vou falar o que eu falei e o que eu ouvi. Mas não me aceitaram na reunião. Ou fizeram outro compromisso para outra reunião. E aí, senhor presidente, quando chegou essa semana passada, no dia da eleição, da festa da Câmara, o vereador Robinho, eu falo o nome, eu cito o nome da pessoa, disse para mim que a mesa estava feita e que o presidente era o vereador César. Pois muito bem, não foi essa a conversa que nós tivemos e não tinha escolha de presidente, a escolha seria dentro dos vereadores quem angariasse mais votos. Mas se já estava feito e que estava vindo de cima, que o tinham e que o prefeito já tinha determinado e estava batido o martelo. Eu falei que eu dizia aqui na Câmara e o povo duvidou que eu teria coragem de dizer. E eu sou mulher e sou pequena, mas eu tenho vergonha na cara e não vou passar daqui desmoralizada por ninguém. Pode fazer o presidente dessa mesa, pode eleger o presidente quem for, mas que seja feito às claras e que não seja feito às escondidas, que seja colocado na mesa, porque muitos vereadores nem sabiam do que estava acontecendo. Agora, se não tem coragem para conversar comigo, eu procurei conversar. Antes de eu protocolar aqui, eu já tinha tomado a minha decisão no que eu ia falar aqui hoje. E quando eu cheguei a tomar essa decisão, eu consultei meus advogados. E agora, senhor presidente, eu digo para Vossa Excelência e para os demais, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a assinar esse documento para não haver as eleições. Só que eu digo uma coisa para todos. Se houver a eleição, eu não me chamo Ilma, porque eu vou pedir anulação das eleições e vou pedir processo jurídico em cima de quem renunciou à mesa e não teve coragem de manter à frente a sua palavra. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é respeitar. Agora, não me desrespeita não, presidente. Ninguém pensa que pode desrespeitar o outro. Porque nós temos que ter vereador Messias, Donato, vereador César, vereador Erildo, vereador Bi, vereador Itamar, vereador Sérgio Camilo, vereador Zé, vereador Seu Pedro, vereador Zé do Miguel, vereador Wellington, vereador Juscelino, vereador Amarildo, presidente dessa casa, e vereador Robertinho, e demais que aqui estão. Se tem uma coisa que a gente tem que ter, é ir para o diálogo e conversar e esclarecer. Porque se alguém duvidou que eu não ia ter coragem de falar o que eu falei aqui hoje, estava enganado. Porque eu tenho coragem de vir para a Câmara e ficar. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Se tiverem que me matar, que me matem. Por isso que eu disse na mesa da minha casa em outras vezes. Coloque um pistoleiro nessa mesa. Coloque um pistoleiro na mesa para garantir. Porque quando eu falar uma coisa para vocês, eu morro falando aquilo que eu disse. Eu não vou falar uma coisa e recuar. Eu não vou fazer uma coisa e dizer que eu não fiz. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, é ter coragem de fazer. Eu penso antes de fazer, mas eu tenho coragem de fazer.
Eu deixo aqui essa fala para reflexão. E o microfone está aberto para quem quiser me apartear. E se tiver alguém que tenha coragem de falar que é mentira, que venha falar. Porque eu provo. Eu não gravo nada. Eu não ando com caneta. Eu não ando com celular. Eu não ando com conversa de bastidores. Eu converso e falo na mesa, senhor presidente. Mas se tem uma coisa que eu tenho, é caráter, é personalidade, é dignidade, para dizer aquilo que me falaram. E sou muito detalhista. Quando me fala uma coisa, ou quando eu converso, se passar 10 anos, me pergunto o que aconteceu, que eu vou repetir. Porque ninguém consegue fazer uma mentira e falar essa mentira 2, 3, 4, 5 vezes para ninguém. Porque no meio do caminho vai tropeçar na mentira e aí a verdade vai vir à tona, senhores presidentes. A verdade vem à tona quando se está falando mentira. Mas quando se está falando a verdade prevalece. Seja onde for, a verdade tem que prevalecer. Posso ficar dentro dessa Câmara, isolada da mesa diretora, isolada de grupo, isolada da prefeitura, isolada de qualquer espaço. Mas se tem uma coisa que eu nunca vou deixar, é o meu nome cair. Não vou deixar, porque eu sempre pensei, vereadora, que nós temos que ter posição. E essa posição que eu tenho, essa posição que eu reafirmo e vou continuar reafirmando. A minha decisão está aqui. E a minha vida está na mão de Deus. Muito obrigado. Palavras da vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, do PSDB. Com a palavra o vereador Jocelino Miguel, do PP. Quem sou eu para ser PP, rapaz? No enquadro lá naqueles dois T, não. Senhor presidente, vice-presidente Amarildo, Robertinho, vereador, senhores vereadores, público aqui presente, estou vendo lá o ex-vereador, tem vários aqui, Martins Geraldo, Mano, né? E as demais autoridades aí que estão, estou vendo alguns pastores, pastor Wanderlei, tem mais algum pastor ali. Senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente aqui a palavra da vereadora Ilma, e acho que ela realmente tem razão em alguns pontos. E entendo que a renúncia que foi colocado em pauta, que foi protocolado ali, e na última vez que eu falei aqui, aparteando ao vereador, eu falei que dentro dos trâmites legais, se eu teria um tempo para subir. E essa renúncia, senhora vereadora, ela vai acontecer sim, se o plenário quiser, porque ela não é só a renúncia, o plenário que tem que deliberar se sai a renúncia ou não. Então, acho que o nosso presidente poderia subir, eu não sei quando Vossa Excelência poderia, e aí joga para o plenário. Se o plenário aprovar a nossa saída, com certeza sairemos, se não, vou manter, porque o modelo de protocolar que eu fiz, é porque, na verdade, eu queria sair, mas se for soberano o plenário e eu disser que não vou sair, vou manter até terminar os últimos 6 meses que faltam, não vejo problema nenhum, né? A vereadora Jaqueline é que protocolou e logo subiu, ela foi aprovada, ela saiu, ótimo, está fora. Assumiu. Se o presidente achar interessante subir logo, posso subir na próxima quarta-feira, e aí o plenário vai dizer se nós vamos sair ou não. Agora, não foi renúncia de renúncia. E outra coisa também, eu também sou candidato a presidente, vereador. Eu quero que a eleição seja amanhã. Meu nome está lá, eu sou candidato também. Então não houve nenhuma... E consensualmente eu volto atrás se precisar. Porque o bom policial ele tem que saber como avançar e como recuar. Quando o nosso presidente assumiu a presidência, eu era candidato também. E no consenso do grupo, eu tirei meu nome e ele assumiu a presidência. E assim vai acontecer daqui para frente também. Então nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo. Tá? Numa mesma negociação,
Tem que sentar aqueles que querem sentar. Aqueles que não quiserem, não tem problema. Mas nós estamos realmente trabalhando para fazer um novo presidente. E que tem que ser para amanhã, não é para esperar um pouco mais, não. A Vossa Excelência está dentro do seu direito de entrar com o processo, pedindo para mudar. Está dentro do papel do vereador. Você está coberto de razão, concordo com você. Agora, cada um de nós temos nossa vontade e o direito de escolher aquilo que a gente quer. Então, eu sou o candidato a presidente, tá? A presidente dessa casa, mas se houver um consenso, meu nome não passar, eu vou votar no que o pessoal do grupo aceitarem. E quando a gente começou a reunião, Vossa Excelência também estava no grupo. Então, eu não vejo assim essa preocupação. Vossa Excelência é bem-vindo também com a gente. Tá? Senhor vereador, você pede a parte? Me cede a parte? À vontade. Eu estava no grupo, sim. Até que me convinha, porque quando eu comecei a ver qual era o interesse, e eu disse que se não tivesse provas concretas, eu não estaria. E quando eu comecei a saber da movimentação que estava havendo, eu me ausentei. Me ausentei do grupo. Depois eu expliquei aqui, acho que Vossa Excelência não ouviu. Acho que Vossa Excelência não ouviu. Quando foi chegado até a minha casa e disseram que o presidente já estava feito. E o que nós conversamos nas nossas reuniões é que não teria que ter escolha de cima. Que a escolha seria do grupo de vereadores. Agora, que já tinha um nome escolhido, isso aí tem que ficar bem claro. Eu sei que Vossa Excelência sabe ir e recuar. Eu te conheço de outros mandatos e sei a sua posição. E é justo recolher o nome quando não quer, e é justo também colocar quando quer. É justo. Agora, o que não é justo é querer enganar as pessoas. O que não pode haver é esse tipo de acordo que não é levado para outros vereadores. Agora, que tem gente aqui que está blindado, tem. Que tem um grupo que está formado, dentro do outro grupo tem. Porque não é possível que as conversas que eu conversei com quase todos os vereadores, eles iam mentir e dizer que sabia. Porque os vereadores não sabiam. Só se Vossa Excelência está dentro do grupo que está dentro do outro grupo. Ou se Vossa Excelência tem um acordo com alguém lá fora e está enganando os outros. Aí eu quero saber se tem isso. Porque aí é bom que coloque no prato limpo. Eu acho que tem que ser conversado essas coisas. Se não me quiseram dentro da reunião hoje para ir lá esclarecer, vamos esclarecer aqui, porque o plenário é para isso. Não vem aqui com esse discurso moralista, porque de moralista, meu filho, nós temos um monte. Agora, nós temos que ter coragem de falar. Porque coragem de recuar, eu sei que Vossa Excelência tem. Eu sei que Vossa Excelência tem. E Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Se quiser, a gente pode falar também. Então, nós temos que pensar aquilo que nós vamos falar para depois a gente não cair no descrédito. Só isso, muito obrigado pela parte. Vereadora, eu aprendi que nós, antes de tomar uma decisão, tem que pensar, calcular, avaliar, tá? Tem decisões que você não tem como voltar atrás. Quando Vossa Excelência bateu na mesa e disse que não participar mais de reunião com aquele grupo, não era para Vossa Excelência estar reclamando de mais nada. A senhora está fora, vereador. Tá, então a senhora tem que ter uma posição. A senhora bateu lá na mesa e tentei puxar Vossa Excelência com a mão, a senhora não aceitou. O outro vereador puxou, a senhora não aceitou. Agora a senhora não pode reclamar mais, vereadora. Eu sou seu amigo, gostaria que você estivesse lá reunido com a gente, Vossa Excelência não. Mas tudo bem, continua o trabalho. Eu creio que o novo presidente vai fazer o que for dentro da lei, claro que não vai fazer nada contra o regimento interno, e eu continuo ainda com o meu nome aqui, tá, o presidente. Quando Vossa Excelência quiser subir e botar em votação, tá aí o plenário vai decidir se eu retiro da mesa diretora ou não. É soberano, tem que seguir as normas da casa. Essas são as minhas palavras. Palavras do vereador Juscelino Miguel. Com a palavra, o presidente Marco Bruno.
tá bonito agora. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, pela TV Assembleia. Boa noite, vereador Camilo, Marcão e todos vocês aí. Eu queria ser breve nas palavras, mas também fiz questão de acompanhar as palavras da vereadora Ilma Crisóstomo. Eu queria dizer, inicialmente, que esse momento do uso da tribuna, da hora dos oradores, de acordo com o nosso regimento, ele já não faz mais parte da sessão, né? A partir do momento que são votados, lidos os projetos, nós temos esse espaço aqui para debater, para expor as nossas ideias, e o vereador não teria a necessidade, a obrigatoriedade de estar aqui. Eu tenho uma série de compromissos nesse horário, mas fiz questão de ficar aqui. Poucas vezes eu venho aqui discutir projetos, mas dizer aos colegas vereadores que quando venham a tomar as atitudes, venham a discutir, que façam a reflexão, que tenham calma, paciência para decidir as coisas, para que a gente não chegue a determinados pontos na nossa casa. Eu sou sempre questionado, o Marcos Bruno é muito lento, é devagar, ele não age, mas isso eu aprendi com meu pai, que isso é uma coisa, não é sempre negativo, você pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de tomar uma decisão. Então, às vezes eu demoro, eu faço uma reflexão, eu sento, eu penso, para não chegar nesse ponto. E eu dei alguns depoimentos no jornal dizendo que o presidente, que o Marcos Bruno, não queria e não quer participar do processo. A casa dos 19 vereadores, eu já dei a minha contribuição nesta mesa. O Marcos Bruno já fez a parte dele, vem fazendo, até o dia 31 de dezembro. Se for consenso dos vereadores que essa eleição seja antecipada, quem sou eu para poder brigar com vocês e dizer que não vai ser? Agora é preciso que vocês entrem em um acordo, porque senão para a população, para a sociedade, o presidente, ele quer antecipar, ele quer adiar. Então busquem o diálogo, busquem a paz, sejam pacientes com essas atitudes e que o presidente dessa casa está aqui para ouvir vocês e tomar as medidas que sejam cabíveis. Como disse o vereador Jocelino, dentro da lei, o requerimento do vereador Jocelino não obrigatoriamente poderia ser votado hoje, de qualquer maneira deveria ser lido e votado na quarta-feira, deveria ser lido hoje e votado na quarta-feira. Eu posso ler o requerimento na quarta e votar na quarta-feira, então não vou estar aqui descumprindo nenhum artigo do regimento interno, eu só venho a essa tribuna, como sempre venho, para pedir a paz, a sabedoria e o diálogo entre todos vocês, vereadores. Vereadora Jaqueline. Quero desejar uma boa noite. O negócio aqui ficou maior. Só apertar, baixar. Sim? Tá diferente agora. Quero desejar uma boa noite a todos e a todas. E quero justificar aqui na tribuna o motivo do meu atraso. Cheguei com quase 1 hora de atraso. Nós estávamos na convenção do partido, ali na Câmara de Vitória, e acabou o horário estendendo muito, e eu tive que chegar atrasada. E eu faço uso dessa tribuna para falar que ali na convenção nós tivemos uma convenção bonita, e infelizmente não foi possível chegar aqui no horário e ouvir então os debates que foram falados. O presidente saiu, o presidente ali atrás da cortina ou já foi embora? Eu queria até fazer uma fala em cima da fala do presidente, até para propor uma reunião novamente com todos os vereadores, que ficou de fazer, mas devido ao jogo não foi feito, mas a gente pode estar propondo isso a ele. Está ali. Presidente, só um minutinho, antes, eu sei que você tem um compromisso, está em campanha e a gente precisa sair, meio uma correria. Propor uma reunião que o senhor pudesse fazer como aquela que foi feita ali no plenarinho, para discutir a questão de outros assuntos, para poder colocar a questão que ficou, igual o senhor falou, se houver consenso. Como que a gente vai ouvir um consenso se não fizer reunião para ouvir todo mundo? Se há consenso da maioria em antecipar as eleições, como o senhor colocou, não só
aqui na tribuna, como o senhor colocou nas matérias dos jornais, né, que o senhor está disposto a antecipar com o aval de todo mundo. Então, assim, eu acho que poderia dar aí uns minutos depois, não hoje, mas marcar para poder fazer, de repente, essa eleição. E como é que é? Então, o presidente aqui está falando aqui em off que vai mandar uma mensagem para convocar uma reunião para todos os vereadores estarem participando para falar sobre a antecipação das eleições. Ou não, né? Então, assim, se houver um consenso da maioria, que faça a antecipação das eleições. E quero ceder uma parte à vereadora Ilma. Eu quero dizer aqui para o nobre vereador Jocelino, quando ele fez a fala dele, primeiro eu quero dizer que eu fazia parte sim da conversa. Mas quando eu achei que a conversa não estava boa para mim fazer parte, eu me retirei. E eu tive meus motivos e expliquei por quê. E disse também que os vereadores voltaram à minha casa e quiseram que eu voltasse. E o presidente tinha feito uma reunião e tinha mostrado para os vereadores por que não ia chegar ao ponto dele renunciar. E ele disse que ia fazer a eleição da mesa. E mostrou que ele não tinha nada errado, ou talvez os vereadores entenderam que não tinha nada errado para que ele renunciasse à mesa. Que foi o que foi combinado. Então eu disse no início, Vossa Excelência não estava aqui, que eu louvava a sua atitude por ter ido até o fim. Colocou a sua posição e foi até o fim. Só que agora, olhando aqui, no artigo 22 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, diz que uma vez colocado, eu gostaria que o vereador Marcos abrisse, que meu celular apagou, uma vez colocada a renúncia já está posta. Tem que haver uma justificativa, não é isso? Tem que haver uma justificativa pela renúncia. Não houve justificativa, então se renunciaram, e se não houve justificativa, já está renunciado. Essa mesa já está descomposta. Não precisa vir a apreciação da mesa. O vosso cargo já está renunciado. O cargo do vereador César já está renunciado. Não está ali no regimento interno. Ou então pega o regimento interno e rasga. Se não foi lido, tem que ser lido. Exatamente. Não precisa ser votado, mas ter lido e tem que ter a justificativa. E pelo que me consta, só quem fez a justificativa aqui foi a vereadora Jaqueline. Ela se justificou, ela disse por que ela estava saindo, ela apresentou as suas posições. E já os outros vereadores não apresentaram as posições. E quando conversaram, voltaram para a mesa. Agora, vereador, para mim fazer parte de um grupo, eu faço. Não é que eu queira que ninguém faça aquilo que eu quero, não senhor. Que Vossa Excelência deixe bem claro que eu falei com quase todos os vereadores e vou repetir. Que dentro da reunião fosse escolhido o presidente pelos próprios vereadores. Que não viesse presidente empurrado de goela abaixo. Porque é esse o debate, é esse o discurso, que não viesse presidente feito. Vossa Excelência pode ser o candidato. Se eu for candidata, se Jaqueline for candidata, se o Wélio é candidato, se a Marilda é candidata, se o Camilo é candidato, quem for mais, que tiver mais votos dentro do grupo, que seja eleito. Aí eu vou pegar na mão do presidente que foi escolhido, vou abraçá-lo, vou respeitá-lo, e se eu for sair da mesa, eu vou apresentar a justificativa como a Jaqueline fez. Vou subir e vou dizer por quê. Eu não vou sentar em cima dos panos e ficar quieto e fazer articulação por fora, não. Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo. Muito obrigado. Eu só queria frisar que os pedidos, só queria justificar que os pedidos de renúncia dos vereadores não subiu para ser lido. Assim que for lido, ele tem que ser apreciado pelo plenário. Assim como o meu foi apreciado pelo plenário. Quando o nosso regimento... Então erraram comigo também, porque falaram o seguinte, o nosso regimento aqui que teria que ser lido e apreciado pelo plenário. O que apresentado e apreciado.
o advogado, quando eu renunciei à mesa, eu falei assim, o nosso regimento, ele tem um sério problema de interpretações. E as interpretações regimentais, você coloca da maneira como é a questão do advogado, filho da nobre vereadora Ilma, também advogado, são as famosas brechas para ser apresentado. Sim, justifiquei, porque eu entendo que uma vez que você tem vontade de sair, não tem plenário que possa segurar você ficar. Então, é o meu direito. Se eu fui eleita, entrei com pedido de renúncia, a partir do momento que eu tenho desejo de sair, como que o plenário vai dizer que eu tenho que ficar? Então, assim, é interpretação de lei. Como os vereadores entraram com a renúncia, e se também subir à tribuna e dizer que justifica que não gostaria de sair porque estava tendo um entendimento e resolver ficar, é problema de cada um deles. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui, com relação a essa questão de grupo, e o presidente não está aqui, eu não vou falar nada na ausência dele, o que eu tinha que falar nós falamos em reunião, por questões e ele se justificou na reunião muito bem, inclusive, o presidente foi na reunião com os 19 vereadores, acho que faltou 2, se eu não me engano, 2 ou 3, e falou de algumas falhas realmente que ele entende que ele tem, que é a questão de comunicação, e algumas coisas que eu estava discordando da falta de reunião da mesa, eu não concordei em ficar na mesa. Então, eu acho que toda posição, ela pode ter uma reflexão e ter um retrocesso, como a nobre vereadora colocou. Se o Juscelino, o Robinho não está aqui, e o César, que foram os que renunciaram, tiver o entendimento de que a explicação que o nosso presidente deu foi viável, a explicação foi plausível, eles vêm aqui, justifica e retorna à mesa sem nenhum problema, mas para isso precisa subir ao plenário a leitura do pedido de renúncia. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, na verdade, é com relação à parte que eu peguei da fala da vereadora Ilma, que é com relação à antecipação das eleições. Se houver, como o presidente colocou, vai ser consenso de todos, afinal de contas, eu quero só fazer uma justificativa. Eu não faço parte de grupo, eu faço parte de um grupo de 19 vereadores. Faço parte de uma casa de lei com 19 vereadores que têm um entendimento. Quando chega o período de eleição de Câmara, e a nossa eleição aqui, ela tem, o regimento interno, ela diz que ela pode ser antecipada em até 15 dias antes era 15 dias antes, e aí em até 15 dias, pode ser feito em qualquer época, e já houve isso em outras ocasiões, é por causa da interferência do poder político nas eleições das câmaras. E isso acontece. E isso não foi discutido somente dentro de um grupo. Eu não fiz parte de grupo para caçar presidente. Não fiz parte de grupo para caçar presidente nenhum. Participei de algumas reuniões com algumas coisas e coloquei aquilo que sou contra com relação à condução da mesa. E o presidente teve a humildade de entender, depois na reunião com todo mundo, e aceitar os posicionamentos dos vereadores. A minha posição de permanecer é porque eu não sou de voltar atrás daquilo que eu falo. Eu falo e não gosto de voltar atrás, é uma coisa minha. Sou filho de nordestino, eu sou assim. Então, nós precisamos, com relação à antecipação da mesa, não tem nada contra o presidente. Inclusive, ele vai ficar na mesa até o final do mandato dele tranquilamente. Mas para que não haja uma força política em cima das decisões aqui. Porque o que essa Câmara de fato precisa, e eu concordo com a nobre vereadora, é que a gente não pode ter uma imposição de nenhum presidente feito pelo Executivo. Eu não tenho nada contra a pessoa do Juninho, mas são 12 poderes e nós temos que ter o nosso poder independente, porque é assim que a Constituição Máxima diz, os poderes independentes. Então, nós precisamos que a nossa eleição aqui não tenha interferência. E aí eu vou tornar a falar uma frase que eu falei para o Bi, e a gente conversa muito, eu e o Bi, eu falei com ele assim, Bi, ninguém resiste a uma Câmara unida, um grupo unido na Câmara de Vereadores. Eu não estou falando de grupinho A, grupinho B, não. Estou dizendo um grupo de vereadores. É eu saber que o Zé do Miguel, que está lá, é do PT, mas está aqui, são 19, ele não está sendo atendido. Nós sabemos que o nosso poder aqui da Câmara vai
junto ao executivo para brigar por cada um de nós. Então, assim, vamos manter a unidade do grupo. O presidente fez uma reunião e sanou alguns questionamentos que estava tendo, todos entenderam, e agora o que a gente precisa propor a ele, que foi por isso que eu subi aqui, nobre presidente Amarildo, é para pedir que ele faça uma reunião com os 19 vereadores e decida por maioria essa questão da antecipação da eleição. Eu sou uma defensora da antecipação da eleição, não porque posso colocar meu nome ou não sei se vou colocar meu nome como presidente, não, mas porque nós não podemos aceitar que forças políticas pós-eleição, termina a eleição hoje em outubro, Camilo, a eleição termina dia 5, vai ser dia 5, né? 5 de outubro às 17 horas, às 19 horas já tem gente discutindo a eleição de 2016. Antes de sair o resultado, quase já tem gente discutindo a eleição de 2016. Então, a interferência política dentro do segmento Câmara é muito forte pós-eleição. Então, nós podemos fazer isso com tranquilidade. A partir do dia 5 agora, as campanhas já estão na rua, cada um já vai ter a sua linha, cada um vai ter seu trabalho, e aí a gente vai para a rua tranquilo, se essa eleição pudesse ser antecipada antes do período eleitoral. Então, assim, eu quero agradecer o nobre presidente Amarildo por deixar eu passar um pouco do horário aí e desejar uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada essa sessão, convocando sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, em horário regimental. A todos uma